Olá, rede. Vocês pediram e eu com certeza estou aqui para atender. Então, hoje eu trago aqui para vocês, de maneira resumida, uma parte do material que a gente entrega aos nossos clientes, além da garantia de uma inspeção e um laudo do mais alto padrão de qualidade. É, então, o porquê desse material, né? Como sabemos, em algumas inspeções aí, ela tem de ser apresentada para um superior, ou então ela vai ser apresentada para outra empresa para cobrar determinada situação. Então a gente busca entregar nesse material um quantitativo que facilite aí tanto essa apresentação para um superior, para outra empresa, como também ela ajuda no planejamento da interferência dessa máquina, ou na conciliação de outras atividades com essa máquina. Então a gente entrega tudo isso para o cliente, para que o cliente tenha a maior quantidade de dados possível e que de fato a boroscopia seja utilizada como ela deve ser, como uma manutenção preditiva, né? Uma manutenção para identificar falhas ali no seu início e projetar ali as interferências de maneira que essa máquina tenha o menor desperdício possível. Então, o que que a gente está nesse material, né? Então, a gente busca ser o mais objetivo possível. Nosso interesse aqui é que quem pegar esse material, seja um técnico superior, um coordenador, ele entenda os dados que está aqui, ele consiga fazer uma análise. Então, esse é o nosso objetivo. Que qualquer pessoa que venha pegar esse material aqui, ele consiga fazer uma análise e compreender a informação que a gente está querendo passar. Esse é o objetivo principal. Então, aqui no cabeçalho, a gente tem as informações que são necessárias para que a pessoa entenda os valores, os números, os dados que estão aqui abaixo. Então, a quantidade de máquina, a quantidade de itens inspecionados, por exemplo, aqui foi 10 máquinas, 26 itens por cada máquina. Então, foi inspecionado 260 itens. Aí, o modelo da máquina, o fabricante, qual é o equipamento que a gente utilizou. Nesse caso aqui foi um JET T51X com a sonda de 3,8 milímetros, o inspetor, os dados de quem nos contratou. E aqui o modelo da Gearbox, né, e os dados. Vale salientar aqui que nesse modelo que eu estou apresentando especificamente, essa Gearbox ela tem 35 itens, porém só foi inspecionado 26 a pedido do contratante, né? A gente que nesse serviço aqui a gente foi uma subcontratada, um cliente nosso fechou esse contrato com um parque e aí ele subcontratou nós para realizar essa inspeção. E aí ele fechou exatamente esses pontos aqui e ele pediu para a gente fazer só isso, mas os 35 itens dessa máquina são inspecionados. Então, no primeiro padrão de gráfico aqui, o que, que a gente analisou, né? O que, que a gente dá de informação? Isso aqui são as partes que a gente analisa, inspeciona de maneira externa da gearbox, como o nível de óleo, as condições, as informações da plaqueta, o dessecante, com exceção apenas do status geral e a recomendação de reinspeção, né? Que na verdade é uma somatória, tanto dessa inspeção externa da máquina, como a inspeção interna, que é a parte feita com o boroscópio, onde a gente analisa tudo ali e dá o status geral da máquina, se a máquina está em estado grave, perigo, moderado, leve ou se está em estado natural. Assim como a reinspeção, né? Se essa máquina é recomendada fazer uma reinspeção daqui a um mês, daqui a 2 meses, a 3, a 6, a 12 meses. Então, se você analisar aqui, por exemplo, a gente tem uma máquina que tem uma recomendação de reinspeção em um mês, quatro máquinas com recomendação de reinspeção em 2 meses, mais quatro máquinas com recomendação de reinspeção em 3 meses e uma máquina de recomendação em 6 meses. Pode dizer, ô Francisco, mas por que o intervalo tão curto? É porque nesse caso aqui, especificamente, foi o nosso primeiro contato com esse cliente. Então, tem muitas falhas que foram observadas aqui nesse complexo que a gente tem que mapear para saber se ela está estabilizada ou se ela está em evolução. Por isso que a gente precisa de uma inspeção em um curto intervalo, para a gente saber se ela está de fato evoluindo ou se ela está ali estabilizada. Foi uma falha que veio ali de uma parada longa, ou se foi de um desgaste inicial e hoje ela está estabilizada. Então, a gente precisa dessa informação para poder aí planejar qualquer interferência. E aí, iniciando a análise de fato do que a gente se observou com a inspeção com boroscópio, né, com a própria boroscopia. Então, tratando de criticidade, os nossos itens inspecionados eles podem ter até 5 criticidades. Ele pode estar leve, pode ter um desgaste natural, né, pode ter uma criticidade natural, pode estar moderado, grave ou perigo. Então aqui a gente trabalha com a criticidade dos 260 itens que foi inspecionado nessa amostra aqui. Então a gente tem 127 itens que está moderado, 30 itens que está grave. Você também pode analisar esses dados por falha, né? Quer saber quantos graves tem. Então eu venho aqui, seleciono apenas os itens graves e vai me apresentar esses dados. Como eu também posso fazer essa análise por máquina? Vamos lá, eu quero saber a máquina 3, né? Eu aqui chamei essas máquinas de X1, X2 até a X10. Então a gente tem que essa máquina X3 aqui,
ela tem 2 itens com criticidade natural, ela tem 5 itens com criticidade leve, ela tem 3 itens com criticidade moderada, 5 com criticidade grave e um item com criticidade de perigo. Então, isso aqui é para essa máquina, você pode analisar todas as demais. E aí a questão de falha, aqui vai ter um ponto importante. Esse cliente aqui especificamente, a gente costuma trabalhar com ele associando as falhas por normas. Ele gosta de trabalhar com norma, então por normas a gente tem que a maioria das falhas de rolamentos em engrenagem está associada a deformação, desgaste, fratura, trinca ou desgaste natural, né? Então a gente pega ali todas aquelas oxidações, corrosão, abrasão, escamamento, tudo que pode vir de falha que foi identificado nesse complexo e associa ela com as falhas por normas. Mas se o cliente pedir, não, eu quero as falhas conforme está lá no relatório, a gente coloca esses dados aqui, esse quantitativo de falha, conforme as falhas que está no laudo. Então aqui você tem que a maioria das falhas observadas nessas máquinas foi desgaste, ou seja, de 260 itens inspecionados, 214 tem desgaste, 3 itens tem trinca e assim sucessivamente, né? E eu tenho para fazer essa análise por máquina. Vamos supor que se eu pegar a máquina X4, né? Essa máquina ela tem 6 itens que tem falha natural, né? Que é esperado já devido à idade dessa máquina. Ela tem 18 itens com desgaste e tem 2 itens com trinca. Então a gente sabe aqui item por item de cada máquina. Então essa máquina ela vai estar num estado aqui de grave para perigo, dependendo da criticidade dessa trinca. Mas aí a gente sabe que tem itens que tá com desgaste, tem itens que tem desgaste natural, tá ok? Então você sabe detalhadamente por máquina. Assim como as recomendações, né? Nós trabalhamos como monitorar, realizar um flush, limitar ou substituir, né? A questão de monitorar, independente da máquina tá boa ou ter alguma falha grave, ela tem que ser monitorada sempre. O que vai dizer aí essa falha é o tempo de monitoramento. Isso em questão de boroscopia, né? A gente sabe que o monitoramento por análise de vibração tem que ser constante ali, até para garantir a segurança da máquina e dos demais técnicos. Mas aí, em termos de boroscopia, que é o que a gente está tratando aqui, a gente pode monitorar a cada um mês, a cada dois, a cada três, a cada um ano. Então, aqui a máquina é quem vai editar. Então, a gente tem que desses 260 itens inspecionados, 239 tem recomendação só de monitorar. A gente identificou 8 itens que tem recomendação de realizar flush. A gente tem 8 itens com recomendação de limitar e a gente tem 5 itens com recomendação de substituir. Quando eu falo item, realizar um flanche nesse item, muita gente está se perguntando, oxe, é possível realizar um flanche só no item? Claro que não. Mas aí eu vou escolher, por exemplo, aqui a máquina X3 mesmo, né? Que já está até marcada aqui. A gente identificou que dos 26 itens dessa máquina, 20 está para monitorar, 2 itens recomenda realizar um flanche e 4 itens substituir. A gente sabe que se for realizar um flanche, tem que ser em todo o complexo, em toda a máquina, perdão. Mas aí, por que que eu deixo aqui dois itens recomenda? Ou seja, eu quero comprovar por que que eu estou recomendando um flush dessa máquina. Exatamente aqui pela falha e a característica dessa falha que eu encontrei aqui nesse item. Ela me comprova que o lubrificante aqui, por esse desgaste aqui, por essas características, que o lubrificante ele não está em condições físico-químicas adequadas. Então, por causa desse item especificamente aqui, eu recomendo um flush em toda a máquina. E aí, se o cliente quiser saber o quantitativo item por item, né? Então ele pode vir aqui, ó, eu quero saber quantos litros de grave tem. Então eu venho aqui, tenho aqui 5 ring guia, 5 engrenagens janelar, eu tenho que um solar, então eu sei aqui de item por item. A mesma coisa a questão de falhas. Eu quero saber quais são os itens que tem deformação, quais são os itens que tem desgaste. De item por item eu trago tudo isso detalhado. A mesmo assim, há recomendações. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu quero saber quais são os itens que têm recomendação de limitar. Então, é diante uma engrenagem anelada para o primeiro planetário, tem um que tem uma recomendação de limitar a máquina, que ela tem alguma falha que pode trazer perigo. Eu tenho engrenagem planetária do segundo estágio planetário, que tem falha que recomenda limitar a máquina. Então, você faz a filtragem item por item. Quem são os itens que têm essas falhas, que têm essas recomendações ou que estão nessa criticidade. E aí você pode dizer, ô Francisco, mas eu não sei que item é esse, eu não lembro mais quem é o RG, eu não lembro mais quem é o PG, ou eu uso outra nomenclatura, sem problema. Nesse mesmo material, a gente vai ter aqui uma lista com todos os itens que foram inspecionados, e aí você pode consultar, eu quero saber quem é o Ring Guia, né, ou é o RG, primeiro estágio. Então eu seleciono ele e eu vou ter uma imagem aqui que vai destacar quem é esse item. Ah, eu quero saber quem é o LSS, eu não sei quem é o LSS do estágio paralelo, terceiro estágio, né? Então eu venho aqui, destaco quem é esse item. Então aí só para informação também,
Quando tem um, estou falando desse estágio aqui, o primeiro estágio. O item que tem dois na frente, eu estou falando do segundo estágio. E o item que tem três, eu estou falando do terceiro estágio. Então, pessoal, é basicamente isso aí, de maneira bem resumida, só para vocês entenderem um pouco do que a gente passa, né? No primeiro contato, quando é um cliente de reinspeção, a gente tem outro material, né? A gente confronta os dados que foi analisado na primeira inspeção com a segunda, da segunda com a terceira e assim sucessivamente, mas aí no primeiro contato é basicamente isso, com exceções dos alinhamentos que são feitos com o cliente. Mas se você quer entender um pouco mais desse material, um pouco mais de boroscopia, um pouco mais de inspeção em drivetrain de maneira geral, só entre em contato aí por algum dos meus que vai ficar aí, que está aparecendo aí na tela, e a gente pode marcar uma reunião, eu posso te enviar um material, posso visitar o seu complexo e fica à sua total disposição.